a origem de dados, a origem do banco de dados desses 2 milhões que o Henrique Meirelles gastou foi fornecido pelo próprio candidato ou vocês usaram um banco de dados próprio? Fornecido pelo candidato. Desculpa, eu não te ouvi. Fornecido pelo candidato. Pelo candidato, tá ok. Muito obrigada. Conceda a palavra ao deputado delegado Éder Mauro, do PSD do Pará. Senhor presidente, eu gostaria que se fizesse presente a relatora. Até porque a relatora é que vai relatar, logicamente, fazer um juízo do que ela acha disso ou daquilo. Então a presença dela aqui é importantíssima para estar ouvindo e sentindo as pessoas. Da fotoaleta, Chagão. Então eu aguardo, senhor presidente. Inclusive, até uma questão de ordem, eu gostaria que depois o senhor analisasse as informações que estão na imprensa, presidente, que falam sobre o fato de que a relatora foi ao MPF, iria ao MPF, a partir da última oitiva que nós tivemos, do Hans, meio que criminalizando já o que o depoente disse. Eu acho que a gente fica com uma situação aqui um pouco difícil, porque nos parece, às vezes, que a relatora já tem um lado, já escolheu o lado que ela quer. Eu acho que isso fica compromete todo o andamento da CPMI, entendeu? O senhor, como presidente, até para manter a lisura dessa CPMI, deveria garantir que a relatora tivesse mais imparcialidade, porque fica, assim, tá muito descarado a parcialidade da relatora, sabe? A mentira precisa acabar, a relatora... Senhor presidente, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Aguardando a relatora chegar. Aí, enquanto a relatora chega, a outra fica falando mal da relatora. Eu não entendi que questão é essa. É falar mal da relatora? Eu não entendi. Se que Vossa questão. Excelência Estou fazendo uma questão de ordem a respeito da relatoria. É sério, não tem questão de... Qual é a questão de ordem? Em cima de quê? Qual é o número? Posso falar, então? Qual é o número senador Delcinho Trade. Porque se está parada a sessão, está parada a sessão. Então, pronto. Exatamente. A palavra está livre agora. Não adianta ficar. A palavra está livre, então eu vou falar também. Vamos respeitar. Tá bom. Quer falar primeiro, Éder? Tá bom. É Lindolfo, né? Eu tô sem óculos, desculpa. Sim, excelência. Lindolfo, você falou que, teoricamente, foi contratado pela empresa M4, que prestou serviço para a campanha de Jair Bolsonaro, certo? Perfeito. No valor de R$ 1.680. É isso? Mais ou menos esse valor, acredito que sim. Tá. Você trouxe mais ou menos o valor que foi da empresa M4, que a Carol Detoni, inclusive, a deputada, falou que mostrou aqui as notas fiscais, que inclusive a gente pode disponibilizar para o senhor, que seria de disparos para atualização cadastral. O senhor tem como confirmar na sua empresa se esse trabalho da M4, enfim, que foi contratado pela M4 da sua empresa, foi para atualização cadastral ou se o conteúdo é outro? Olha, o conteúdo não está mais disponível, mas nós podemos tentar fazer alguma coisa para verificar isso. Informo a vocês. Por que alguns conteúdos não estão mais disponíveis e outros estão, ou todos não estão disponíveis? Não, nem todos. Como nós explicamos no início, Excelência, algumas empresas podem entrar, na verdade, elas cadastram as campanhas, eles cadastram as listas e eles podem fazer a manutenção disso, ou seja, excluir, alterar, pausar a campanha, por exemplo, né? A gente precisa apurar, né? E vamos verificar isso para saber se houve alguma coisa desse tipo ou se houve, de repente, algum erro técnico, tá? Uma falha de servidor, etc. e tal. Com esse valor de R$ 1.680, o senhor acha que é possível alcançar milhões e milhões de pessoas? Não. Qual seria o alcance, mais ou menos? Só teria a possibilidade, pagando R$ 1.680, que eu acredito que você está se referindo à nota, só poderia realizar 20 mil envios, nada mais do que isso. 20 mil envios, certo. Considerando que... Vamos considerar que possivelmente uma empresa possa ter contratado disparos para realizar campanha para o Bolsonaro, só alcançaria, então, no máximo 20 mil pessoas? Com esse valor, sim. Certo. Já com o valor de R$ 2 milhões contratados pelo Henrique Meirelles, por exemplo, qual seria mais ou menos o alcance dessa campanha? Preciso verificar mais ou menos, né, o quanto foi. Mas pode concedido. ser uma média
uma média ponderada entre esses 1.680 está para 20 mil, assim como 2 milhões está para X. Por volta de 10, 15 milhões. Precisa verificar, podemos verificar isso e... Perfeito, ou seja, poderia ser impactante esse resultado, certo? Não sei te responder isso, sinceramente. Em média não, umas 20 milhões de pessoas. Certo. Tem algumas coisas que acontecem na empresa do senhor que o senhor não toma conhecimento, ou o senhor acha que eu tomo conhecimento de tudo? Olha, se eu falar que sim, eu estou mentindo, né? É impossível. Nós temos né? um dia a dia que não dá para acompanhar 100%. O que acontece da portaria até a operação, por exemplo. Certo. Então, do operacional, por exemplo, já que o senhor disse que toma mais conta do comercial, pode ser que no operacional algumas coisas tenham acontecido que não sejam, que o senhor não tenha conseguido acompanhar diretamente. Que tenham acontecido, não sei te dizer, né? Mas nós temos um manual de operação, né, na qual diz exatamente o que a pessoa deve fazer do início ao fim do processo. Então, manual de procedimento operacional. Perfeito. Existe alguma possibilidade da M4 ter contratado vocês para fazer esses trabalhos, né, com o valor de R$ 1.680 e, sem querer, vocês terem feito milhões e milhões de disparos de graça? Não, impossível. Ah, tá. A sua esposa, que vai ser a próxima depoente, ela tem mais contato? Minha irmã. A irmã, desculpa. Ela teve mais contato com o operacional no dia a dia? Não. Tá. A função dela na empresa qual é? Ela trabalha na parte administrativa. Basicamente. Certo. O senhor disse que o senhor cuida mais do comercial, é isso? Hoje em dia eu estou mais no nível executivo. Né? Executivo. Tem alguém que cuida especificamente da área operacional? Especificamente, não. Nós temos turnos, né? A responsabilidade ela é dividida de acordo com os turnos. Nós chegamos a ter, por exemplo, no período eleitoral, 3 turnos, ou seja, 3 equipes diferentes trabalhando. Em cada turno. Exato. Tá. O senhor soube responder aqui para a gente mais ou menos o valor, até porque a Carol Detoni trouxe para a gente já a questão da nota fiscal, que foi... A nota da imprensa, desculpa, que saiu em 2018 da M4, falando sobre os disparos que aconteceu. Então, a gente conseguiu, enfim, saber aqui o que houve, né? Afinal de contas, se pode ter havido alguma contratação para a campanha do então candidato presidente Jair Bolsonaro. E já sabemos mais ou menos se houvesse se houve realmente essa contratação, do tamanho dela. O senhor comentou que o PT contratou a sua empresa para fazer disparos também, né? A pergunta que eu gostaria de fazer provavelmente não foi uma contratação direta igual ao Henrique Meirelles, certo? Sim. O senhor saberia dizer qual empresa ele utilizou para fazer essa contratação? Foi essa agência, empresa Um por Todos. Agência Um por Todos. Tá. E você teria noção de qual o valor que a agência Um por Todos utilizou para a campanha de 2018? Preciso levantar, Excelência. Não me recordo. Está declarado 2 milhões de reais. Não. Na agência. Porque tem uma declaração de 2 milhões de reais no CNPJ da Deep Marketing. Isso, a Deep Marketing, ela, na verdade, atendeu o Henrique Meirelles. Não, é para o PT, eu falei. É que minha colega está aqui me assoprando, ela soprou o Henrique Meirelles. Então, o senhor não tem ideia nem de média, né? Porque, assim, existe uma ordem de grandeza de R$ 1.680, né? Que, teoricamente, está sendo levantada por um candidato, de 2 milhões para outro candidato. Teria, pelo menos, uma ordem de grandeza para quanto o PT contratou? A gente está falando em 100 mil, em 2 milhões, em R$1.000, como aconteceu com, por exemplo, a Tabata Amaral, R$ 1.680 com a Tabata Amaral. Precisamos verificar. Vamos analisar isso e responder. E responder depois. Por favor. O senhor se sentiu em algum momento, nas últimas perguntas que o senhor precisou responder, se sentiu assim que já tinha respondido a pergunta e que voltavam a te perguntar, tentando fazer com que o senhor respondesse uma outra coisa ou de uma forma diferente? Se sentiu pressionado na CPMI a responder de forma diferente a qual o senhor já tinha respondido? Olha, eu acredito que cada excelência aqui tem um entendimento diferente
né, e busca entender de uma maneira totalmente diferente do que nós estamos dizendo aqui, que é a verdade. Tá? Então, eu acho que respeito, mas, enfim, respondemos tudo aqui de maneira E teve um simples. senador antes de mim que perguntou a respeito da M4, o senhor respondeu que teve um faturamento para a M4, ele te perguntou se a M4 fazia campanha do presidente Jair Bolsonaro. Perfeito. Aí o senhor disse que acredita que sim, e ele já fez a ligação direta de que o senhor afirmou, então, que a campanha foi para o presidente Jair Bolsonaro. O senhor e ainda lhe acusou de Caixa 2. Não fizemos Caixa 2. O senhor respondeu efetivamente que a campanha da M4 foi especificamente para a campanha do presidente Jair Bolsonaro? O senhor respondeu isso? Ou ele deduziu através de duas questões que o senhor tinha respondido? Deduziu. Certo. Eu acho que eu estou satisfeita. Quer usar meu tempo? Eu vou transferir meus 5 minutos para Carol Detoni. Eu queria só... Deputada, Vossa Excelência passou até do seu limite como suplente a metade do tempo. 5 minutos ali? Então, a senhora falou mais do que o tempo normal. Tá, Conceda a palavra ao deputado. Só a última pergunta, então. A origem de dados, a origem do banco de dados desses 2 milhões que o Henrique Meirelles gastou foi fornecido pelo próprio candidato ou vocês usaram um banco de dados próprio? Fornecido pelo candidato. Desculpa, eu não te ouvi. Fornecido pelo candidato. Pelo candidato, tá ok. Muito obrigada. Conceda a palavra ao deputado delegado Éder Mauro, do PSD do Pará. Senhor presidente, eu gostaria que se fizesse presente a relatora. Até porque a relatora é que vai relatar, logicamente, fazer um juízo do que ela acha disso ou daquilo. Então a presença dela aqui é importantíssima para estar ouvindo e sentindo as pessoas. Foto alenta chegando. Então eu aguardo, senhor presidente. Inclusive, até uma questão de ordem, eu gostaria que depois o senhor analisasse as informações que estão na imprensa, presidente, que falam sobre o fato de que a relatora foi ao MPF, iria ao MPF, a partir da última oitiva que nós tivemos, do Hans, meio que criminalizando já o que o depoente disse. Eu acho que a gente fica com uma situação aqui um pouco difícil, porque nos parece, às vezes, que a relatora já tem um lado, já escolheu o lado que ela quer. Eu acho que isso fica compromete todo o andamento da CPMI, entendeu? O senhor, como presidente, até para manter a lisura dessa CPMI, deveria garantir que a relatora tivesse mais imparcialidade, porque fica, assim, tá muito descarado a parcialidade da relatora, sabe? A mentira precisa acabar. Senhor presidente, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Aguardando a relatora chegar. Aí, enquanto a relatora chega, a outra fica falando mal da relatora. Eu não entendi que questão é essa. É falar mal da relatora? Eu não entendi. Se que Vossa questão. Excelência desejar questão de ordem, Estou fazendo uma questão de ordem a respeito da relatoria. É sério, não tem questão de ordem. Qual é a questão de ordem? Em cima de quê? Qual é o número? Posso falar, então? Qual é o número Senador Delcinho Trade. Porque se está parada a sessão, está parada a sessão. Então, pronto. Exatamente. A palavra está livre agora. Não adianta ficar. A palavra está livre, então eu vou falar também. Vamos respeitar.